As palavras de Amós que estavam entre os pastores de Teco, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e exterminarei o morador de Biqueate. E ao que tem o cetro de Beté, Éden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. E Quir, diz o Senhor, sim diz, por 3 transgressões de Gaza, por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos, para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada. Baniu toda a misericórdia, a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Borza. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queirote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Por 3 transgressões de Judá, por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram na mesma para profanar o meu nome, e se deitam juntos a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem vinho do que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos seguiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aparta um carro cheio de moço. Assim que se dá, valerá fuga ao ágil. Nem o forte corroborará a sua força.
nem o valente livrará sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós 3. Esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha pressa, levantará o leãozinho no covil da sua voz. Se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra. Se não houver laço para ela, levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade, o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Brumiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: juntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a sua terra, derrubará sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira, na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel. E os altar serão cortados e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgar, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os sacrifícios, de 3 em 3 dias os dízimos. Oferecerei sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários. Publicai-os, porque disso vos tais, ó filho de Israel. Por isso também vos dei limpeza de dentes em toda a vossa cidade, falta de pão em todos os lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram vagabundas 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos mancebos matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos. O fedor dos vossos exércitos fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim. Submerti a alguns dentre vós, como Deus submeteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado de incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel,
E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento. Declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparado está na sua terra. Não há quem a levante, porque assim diz o Senhor, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não julgueis a Betel, nem venhais a Gilgar, nem passeis a Berseba. Certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma e não haja em Betel quem a apague. Vós que converteis o juízo em alojamento e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelas e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta aos que os repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, não o mal, para que vivais. Assim, o Senhor, Deus dos exércitos, está convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, em todos os bairros dirão, ai, ao lavrador chamarão para choro, e para prantos que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? Trevas será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradareis dela, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, ó juízo, como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós 6. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e as quais vem a casa de Israel. Passai a Caune e vede
e dali ide a grande Amat, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos musicais como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos. Cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. O Senhor Deus dos exércitos tem uma abominação pela soberba de Jacó. E aborreço seus palácios e entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens numa casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou o que o queima para levar os ossos para fora da casa. E dirá ao que estiver nos cantos da casa, está ainda alguém contigo? E ele dirá, ninguém. E dirá, este, cala-te, porque não podemos fazer menção no nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha, poderão lavrá-los com bois. Por que quebraduras haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor dos exércitos, é oprimir-vos, desde a entrada de Emate até o ribeiro da planície.